Vamos em frente. A gente tem mais escândalos aqui no Brasil. É o seguinte, eu citei aqui o Juscelino Filho para fazer a comparação entre Lula e Zelensky, e a Polícia Federal afirmou ter identificado uma ligação criminosa entre Juscelino Filho, ministro das Comunicações do governo Lula, e o dono de uma empreiteira investigada sob suspeita de desvios em contratos da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a estatal do Centrão. Aliás, o Bolsonaro entregou para o Centrão e o Lula manteve com o Centrão. Antes de me aprofundar nesse caso específico, Juscelino já devia ter rodado há muito tempo, né? Pois é. É o criador do Dia do Cavalo. É inacreditável, né? Como a gente vai se acostumando com isso, né? Quer dizer, a gente não, né? Mas como o Brasil vai se acostumando com a presença desses caras que têm um monte de investigações e mesmo assim não são defenestrados. Olha lá o caso do primeiro-ministro de Portugal. Surgiu uma acusação contra ele. Parece que é grave o negócio. Ele saiu. É o natural, é o básico. Isso é o básico da etiqueta política no mundo todo, menos no Brasil. Né? Quer dizer, acho que eu estou exagerando no mundo todo, né? É no mundo todo que ambiciona a civilização. Né? Diga, Duda. O Juscelino, enfim, tem essa questão do presidencialismo de coalizão, né? Que o que importa, na verdade, não é o sujeito, mas é o partido dele, e aí o Lula segura todo mundo até onde der, né? Mas até onde der é longe, né? Ele não chega nunca aqui no Brasil, né? Agora, é uma mola, uma maleabilidade. Agora, ele tem aquela promessa que ele fez, né? Que é levar a internet 5G para aquela Praça do Cavalo em Sorocaba. Talvez, de repente, seja isso daí, é uma questão ainda para ele fazer. Será que é para os cavalos trocarem WhatsApp? Tá? Ele criou o Dia do Cavalo, foi a grande obra do Juscelino Filho como deputado federal, que o cacifou para se tornar ministro das Comunicações. Né? A grande obra do Flávio Dino, como ministro da Justiça e Segurança Pública, é a lacração em rede social, para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que eu chamo de demeritocracia petista. Então, segundo a Folha de São Paulo, nesse caso novo, a investigação tem como base conversas obtidas no celular do empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. As mensagens foram citadas em relatório enviado ao STF. Na época, o Juscelino era deputado federal. O dono da construtora é apontado como real proprietário da ConstruService, que tem contratos milionários com a Codevasf, pagos com emendas parlamentares. Já apareceu em vários escândalos e continua lá. Porém, Eduardo não aparece como sócio em registros oficiais. A reportagem da Folha, em maio do ano passado, diz que a empreiteira chegou a aparecer como a vice-líder em licitações da Codevasf e utilizou laranjas para participar de concorrências públicas durante o governo Bolsonaro. Os investigadores afirmam que as mensagens analisadas reforçam a atuação criminosa de Juscelino Filho e demonstram que a sua função na organização criminosa era conhecida por todos os membros do suposto grupo chefiado por Eduardo. Ainda de acordo com o jornal, a PF alega que o grupo do ministro foi responsável por suposto desvio, apropriação e uso indevido de, no mínimo, R$ 835.800. Está aí, quase chegando no milhão, hein? E em setembro desse ano, a irmã do Juscelino, Luana Rezende, foi alvo de busca e apreensão da PF e chegou a ser afastada do cargo de prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão. Juscelino entrou na mira da investigação justamente em razão de conversas obtidas pela PF e de obras de pavimentação contratadas com a ConstruService na cidade da irmã, bancadas com verbas destinadas por meio de emendas parlamentares indicadas por ele. É aquele velho esquemão, né? O parlamentar indica emendas parlamentares para sua região, para ser usada numa grande confabulação entre uma estatal onde ele tem aliados e uma empresa onde ele tem amigos, e aí, em cada etapa desse processo, o dinheiro vai caindo no bolso da rapaziada. Pinga, né? uma graninha, né? Na mão. Agora, é para a gente ver como apodreceu, né? Se degradou completamente esse presidencialismo de coalizão, né? Que 25 anos, 25 não, mais, né? Na época do Fernando Henrique, podia fazer algum sentido, mas já não era lá tão boa coisa, mas foi se degradando, a gente vê tudo aí, né? As emendas parlamentares usadas de um jeito esquisito, o ministro
que não representa só ele próprio, representa um grupo e por isso não é mandado embora. E você fica imaginando uma situação meio de cangaço, né? Porque suponhamos que o presidente diga, eu vou mandar embora. Por que não manda embora? Porque está com medo de alguma retaliação, né? Ou porque não quer mesmo. Não existe hipótese boa para você ter esse resultado, que é o cara permanecer lá. Ou é complacência absoluta, ou o cara está sendo chantageado, né? Ameaçado ou de uma medida que prejudique o governo dele, ou eu vou contar alguma coisa que eu sei sobre você. Então é um esquema que realmente é muito danoso, né? E muita gente trata com o eufemismo de pragmatismo político. Não dá, né? O nível de moralidade pública no Brasil é muito baixo e todo mundo vai achando que é normal manter a imoralidade e os seus representantes com poder, né, Duda? E uma coisa que acho que o Bruno Brandão comentou com vocês aqui ontem, né? Quer dizer, antes você tinha aquela necessidade de você contratar uma empreiteira para depois a empreiteira conseguir um contrato e ela mandava o dinheiro para o seu partido e depois o partido mandava o dinheiro para você, né? Mas que agora o pragmatismo talvez esteja aí, né? Tipo, você elimina os intermediários e o dinheiro cai direto na conta, né? O cara já pede a emenda lá para a cidade dele, para o irmão dele da empresa, né? Você não precisa mais fazer essa triangulação com as empresas, né? Com empreiteira, esse tipo de coisa. A emenda Pix, inventada pela Gleisi Hoffmann, né? Você já dispara direto para o caixa da prefeitura, não precisa explicar para que vai ser usada aquela grana. Se quiser explicar, explica, mas não precisa. Daí sabe Deus, né? É para combater as desigualdades sociais que permanecem lá, mesmo com todo o dinheiro, e é muito dinheiro que está escoando pelo Brasil. A matéria do Estadão, inclusive, sobre isso. Né? Quer dizer, a desigualdade continua, mesmo com toda essa verba ecoando para o poder público local. Eu escrevi sobre isso esses dias, né, Felipe? Porque, assim, esse esquema das emendas, mesmo que não houvesse roubo nenhum, ele cria uma distorção, porque é óbvio que o parlamentar vai ajudar aquele local onde ele tem interesse. A cidade vizinha, que tem os mesmos problemas. Quando você pensa em Nordeste, seca. A seca não acaba no limite do município. Ela passa para os outros, né? Mas os outros não recebem o dinheiro da Codevasf ou do que quer que seja. Então é uma maneira irracional de usar o dinheiro público. E essa distorção não tem a ver com corrupção. Ela tem a ver com a lógica que se instalou e que, aparentemente, eu não vejo saída, porque os parlamentares não vão abrir mão do controle cada vez maior sobre as emendas, né? É isso. E em nota, a defesa de Juscelino afirmou que não há nada ilegal nas obras e chamou de ilação absurda qualquer suspeita de benefício pessoal do ministro, que é filiado à União Brasil, por meio das emendas. Imagine. E a Codevasf disse que mantém firme compromisso com a integridade de suas ações e com o suporte à elucidação de quaisquer fatos investigados por autoridades policiais, pela justiça ou por órgãos de fiscalização e controle. Quer dizer, aquelas notinhas que já estão prontas, né? Porque é um festival de escândalo. Peraí, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Tá tudo bem aqui, entendeu? Enquanto o Arthur Lira estiver na presidência da Câmara, né, com os seus aliados, sendo encaminhados pelo presidente da República para postos estratégicos, como a Codevasf, como a Caixa Econômica Federal, e ele puder cobrar esses encaminhamentos em troca de voto no Congresso, está tudo tranquilo. Né? Eles emitem essas notinhas e depois o escândalo acaba passando de alguma forma. E a Codevasf foi o paraíso aí do orçamento secreto, né? Quando fala Codevasf, a gente já fica com o pé atrás. Né? Codevasf, DINIT, né? Porque, como você falou no bloco que a gente fez sobre o caso do Hezbollah no Brasil, tem gente boa na Polícia Federal, muito antes desse governo, gente que está lá investigando de fato. O sujeito faz isso, descobre, atinge o ministro e tal, só que o ministro tem poder, por meio desse escambo, o presidente da República, enfim, alivia a barra dele, e, eventualmente, né, até no Poder Judiciário, ele pode encontrar o alívio diante de tudo isso que a gente falou, sobre a postura dos tribunais superiores diante dos crimes de colarinho branco, né, que já tem todo um repertório, toda uma jurisprudência para aliviar a barra dos acusados.
E aí, muitas vezes, o trabalho da PF, enfim, é mais para mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo. Só uma observação, o Duda chamou a atenção para a Codevasf, né? Mas é que tem um esquema, né? O Centrão vai atrás dos órgãos que têm capilaridade. Codevasf, DINIT, Caixa Econômica Federal, que gere o Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro, tem 500 milhões de reais por ano para fazer publicidade. Agora que é o FNDE, que distribui verbas de educação, né? Também capilaridade enorme, e ainda fala da Funasa, que é a mesma coisa. Ou seja, ele quer deter as verbas do orçamento, né, para poder gastar como quiser, e quer ter os chuveirinhos para derrubar a grana pelo país. É o esquema perfeito. É o pragmatismo total. Opa, pragmatismo, nota 100.